Shalom, queridos. Vamos agradecer a Deus. Chegamos no capítulo 12. Vamos dar uma revisada no 11. Capítulos 12, capítulo 11 de Êxodo, capítulo de Êxodo. Então, Êxodo 11, a gente já deu uma pincelada no discipulado anterior. E vamos entrar aqui também no 12. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está nos dando entendimento da Tua palavra. Estamos tirando lições de cada capítulo, que é isso que interessa. A história tem uma finalidade, a nós aprendermos como viver diante do Senhor. Obrigada por tudo isso que o Senhor está fazendo e que vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Então, vocês viram desde o capítulo 7, começaram as pragas, o Senhor mostrando a Faraó que o poder é dele, que ele é o único Deus. Começou a ensinar, começou a falar, e ele endurecendo o seu coração. E aí vocês viram, primeira praga, segunda praga, e foi continuando até chegar a 10ª praga, a 11ª praga, e concluiu tudo com a morte dos primogênitos, e aí não teve saída, ele teve que deixar o povo embora, mesmo que depois ele tornou a endurecer o coração, mas já tinha o povo saído, e saído rico, com ouro, com prata, como Deus determinou. Aqui no capítulo 12, nós vemos a instituição da Páscoa. Eu quero dizer para você que é com muita alegria que eu estou repassando esse capítulo com vocês, porque foi neste assunto aqui, do capítulo 12, que Deus me fez conhecer que Ele tinha me escolhido, e escolhido a minha mãe e a minha família. Começou por mim e a minha mãe, no capítulo 12. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês, que a palavra de Deus não volta vazia. Minha mãe estava com 30 anos, eu estava com 7. Minha mãe ainda ficou um pouco com dificuldade de entender, mas eu, criança, Deus me fez entender logo que o mais importante era estar livre de matar bichinhos e de estar tendo Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem explicou para nós isso. A pessoa que era nosso vizinho, um idoso, vendo que eu estava sentado na porta com minha mãe, como era costume no meu tempo. Vejam que eu tenho 75 anos, no meu tempo as mães podiam sentar na porta com seus filhos e deixar seus filhos brincar enquanto elas estavam ali, de vez em quando dando uma palavra com a vizinha do lado. E nessa hora foi o vizinho que se aproximou para falar que Deus não queria que a gente continuasse oferecendo animais para ele, porque ele não iria receber. Porque tudo isso, essa matança de animais, era somente no tempo que Jesus ainda não tinha vindo, porque ali era a figura, era a maneira de mostrar que um dia Jesus Cristo iria vir, como foi prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que esmagaria a cabeça da serpente, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que não tinha mais como a gente estar ainda pensando em ter alguma oferenda para Deus que não seja a nossa vida. Não tem que oferecer mais nada no seu nosso coração. E isso, pronto, foi o suficiente para que eu preferisse Jesus, o Cordeiro de Deus que deu a vida por mim, do que querer que ficassem matando bichinhos, cada vez que eu pecasse, matar um bichinho para poder ser perdoada. De jeito nenhum. Isto foi antes de Jesus ter vindo à Terra. Depois que ele chegou, de uma vez por todas, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Ele agora está à destra do Pai, intercedendo por nós, mas já está tudo consumado. Todo aquele que recebe Jesus Cristo não precisa matar mais bichinho nenhum. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso, eu fico me sentir feliz e eu fico imaginando qualquer criança pode entender o Pentateuco. Eu não tinha uma estrelinha na testa, eu não era a única. Claro que qualquer criança que é escolhida, porque o Senhor escolhe desde o ventre. Agora, a maneira de se revelar, mostrar que escolheu, é que ninguém sabe o dia nem a hora, mas
E eu fiquei sabendo que eu era uma escolhida do Senhor aos meus 7 anos de idade. Você sabe que o Senhor Jesus nos mostra na nova aliança que Deus escolhe, entrega para Ele e Ele não lança fora. Então, eu sou essa pessoa, você que recebeu Jesus, que entendeu que Ele te escolheu, é essa pessoa que nunca vai ser lançado fora da presença do Senhor Jesus. Maravilha, né? Então é assim, a gente tem que entender que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não volta vazia, é palavra de Deus, falou o profeta Isaías. Então não voltou vazia. Foi a primeira vez que eu vi a leitura da Bíblia, justamente no capítulo 12 de Êxodo. E isso mostra que realmente a Bíblia deve ser lida por todos, da criança ao ancião. Deus fala com a gente através da Bíblia. A pessoa tem que ter amor à palavra e tem que estar constantemente crendo que ela é Deus falando conosco. Então, mais uma vez, eu posso estar me sentindo muito feliz, renovando a minha felicidade, a minha alegria de saber que todo o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém está abrindo a Bíblia semanalmente com seus discipuladores e aprendendo a palavra de Deus. Aqueles que já sabiam estão sendo renovados, e os que não sabiam estão começando a renovação. E também saber que em casa, os familiares, vocês, seus familiares, diariamente leem 3 capítulos da Bíblia, e fazendo isso dentro de um ano, toda a família estará com a leitura completa de 1.189 capítulos da Bíblia, que não vai ser outra coisa na vida dessa família que faz isso, a não ser prosperidade. Prosperidade. Papai respeitando a mamãe com todo amor, não importa quem ela seja, o pai vai amar como Cristo amou e deu a vida por ela. Se for alguém que lê a Bíblia acreditando que é Deus falando. A mamãe também acreditando que é Deus falando na Bíblia e lendo 3 capítulos por dia, dentro de um ano a mamãe estará totalmente voltada para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a própria palavra, e com certeza será submissa ao seu marido. E o que acontece com essa família? Os filhos veem o pai amando a mãe como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, vê a mãe amando o seu pai, mostrando o seu amor através da obediência. O que será desse lar? Prosperidade pura. Porque todo atraso de uma família, toda falta de prosperidade, é justamente pela situação dos pais. O pai é o sacerdote, a mãe é a sacerdotisa, se eles não estiverem voltados para Deus, não pode haver prosperidade. Tem um engano, uma prosperidade enganosa. Aquela prosperidade que deita e não consegue dormir, não tem paz, tem dinheiro à vontade no banco, mas não tem prazer verdadeiro, porque não tem Deus. O vazio que está dentro de nós é do tamanho, só preenche com Deus, é do tamanho dele. Então a pessoa pode estar cheia de dinheiro, mas não tendo o Senhor preenchendo o coração, não tem prosperidade. É apenas um engano. Mas essa família que se mantém na palavra, que acredita que a palavra é Jesus, que a palavra não volta vazia, que escuta e lê a palavra crendo que é Deus falando com ele, com certeza é prosperidade pura. Quanto aos filhos, ver os pais dessa maneira, inundados pela palavra, amantes da palavra, e eles também juntos amando a palavra, o que é que vai acontecer com eles? Serão filhos que estarão tendo longevidade, anos de vida prolongados, porque Deus promete que o filho que honra o pai e a mãe tem longa vida, tem uma vida de qualidade, não é somente ter muitos anos, mas também uma vida de qualidade, abençoados. Então, essa prosperidade que eu estou falando para o Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, um lar onde a vizinhança olhe e veja a presença do Senhor, onde os amigos olhem e vejam a presença do Senhor, onde o colega de trabalho olhe e veja a presença do Senhor, onde o colega da faculdade olhe e veja a presença do Senhor. Todos verão a presença do Senhor no lar onde Cristo é o Rei, porque Ele é a palavra. Se a palavra é meditada de dia e de noite nesse lar, está considerando que Cristo realmente é o seu Redentor, que é o seu Rei, porque está escrito em João, capítulo 1, versículo 14, que Ele é a palavra que se fez carne.
Então, aqui nesse capítulo 12, eu fiquei empolgada com o Senhor Jesus, aceitei o Senhor Jesus. Eu espero que, se tiver alguém que você conheça, você que está sendo discipulado, que ainda não conhece Jesus, apresente para ele Jesus. Não se incomode qual seja o texto da Bíblia, é Deus que dá o entendimento. É Deus que diz se escolheu ou não aquela pessoa. Se ele escolheu, a pessoa vai entender. Se ele é um dos escolhidos por Deus, está sendo entregue a Jesus, ela vai entender, seja qual for a parte da Bíblia, vai ser transformada no assunto mais empolgante, o assunto melhor da vida. Meu Deus, que história linda! Pode estar em qualquer parte da Bíblia. Se é um escolhido, ele vai sentir o fogo no coração, vai ser aquecido pela presença de Deus, vai sentir realmente aquela realidade que está sendo agora descoberto para ele, que Deus o escolheu desde o ventre da mãe. Foi isso que eu senti naquele dia, que Deus tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Eu com 7 anos, aquele ancião chegar para falar esse assunto e eu entender, eu já fiquei pensando, eu sou alguém especial, porque eu estou vendo o mundo fazendo leitura para minha mãe, que é adulto, e eu estou entendendo? Estou aceitando Jesus? Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, não fique nenhuma parte da Bíblia que não seja ensinada. Toda a palavra de Deus é útil. Ela é para ser entendimento para todos nós. Nada na palavra de Deus é desperdiçado. E nesse capítulo, o Senhor está mostrando que esse povo que estava. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês, não toda, mas vou fazer para vocês terem mais ou menos uma ideia daqui que significa a instituição da Páscoa. Porque nesse capítulo é que começa a Páscoa do povo de Deus, comemorando a saída do Egito, e quando Jesus chega na terra, muda essa história. Quando Jesus chega, aí você vai saber que é diferente, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Ele mostra que agora, em vez de ser o corpo, quando Jesus chegou na terra, foi que mudou. Mas até a chegada de Jesus, até Jesus estar ali, está aguardando o momento dele descer, e até aguardar o momento dele passar pela cruz, era assim. O povo de Deus matava um cordeiro por família. Se a família fosse pequena, juntava 2, 3 famílias. E não tinha, e a comida que ia acompanhar o cordeiro era o pão sem fermento, as ervas amargas. Não comiam o animal, nada do animal cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. Vocês lembrem que Deus tem ensinado ao seu povo a não comer sangue. Aqui ainda estava valendo isso. O povo de Deus não comia sangue, desde lá de Gênesis capítulo 9, versículo 4. Não comia sangue. Os obedientes sabiam que tinha uma aliança que Deus fez com Moisés e que não comia sangue. Então, Deus não muda. Então, Deus continuou, na hora que vai dar orientação para a Páscoa, o que acompanha o animal que foi morto é pães sem fermento, ervas amargas, e o animal não comia nada dele que fosse cru e ele passava pelo fogo. Por quê? Para sair o sangue. Vamos ver o churrasquinho que você bota para ficar ali em cima daquela fogueira, daquele fogão, não vai descendo o sangue, vai saindo, vai descendo até sair todo. Assim era a carne para se comer aqueles que obedeciam a Deus. Nós sabemos que o Senhor exigiu isso, que o sangue fosse tirado, não se comesse nada com sangue. Nós já vimos isso lá em Gênesis 9, que era porque tinha que valorizar a vida. Enquanto estivessem impedidos de comer o sangue, eles iam lembrar que não podiam tirar o sangue do seu próximo. Então, era como uma maneira de impactar o povo, mostrar que o sangue era precioso, que o sangue era vida e que ninguém tirasse o sangue do seu próximo. Era isso, era para poder haver uma consciência de que o sangue era vida. Então, por conta disso, eles tinham que comer o animal sem o sangue, para não esquecer disso. Eu, até hoje, eu não como sangue, não como animal com sangue, porque é uma coisa minha. Eu tenho até nojo do sangue, não gosto. É uma coisa minha, mas não é doutrina. Se você se sente bem comer a carne sem um sangue, coma, mas não é doutrina. Nesse período foi feito isso para evitar
que alguém esquecesse do valor da vida e não tirar a vida do seu irmão. E em todo tempo, se você acha que é uma pessoa esquecida disso, mantenha-se desse jeito, porque a finalidade foi essa. Eu não é por causa disso, é porque eu tenho até nojo de ver o sangue, não gosto, detesto. E eu quero detestar sempre o sangue. Eu quero sempre minha carne assim, sem sangue. Para começar, para melhorar ainda, hoje nem carne de boi eu como, eu só como peixe. Mas isso é uma coisa minha, escolha minha, não é doutrina. Mas foi assim que o povo de Deus se manteve por todo o tempo até que chegasse Jesus e todos tivessem a liberdade de escolher se come com sangue ou sem sangue. Isso aí não vai afetar nada na sua salvação. Você é salvo por Jesus comendo sangue ou deixando de comer, mas enquanto Jesus não chegou, toda essa trajetória era assim, não comeu sangue. Se bem que, segundo alguns teólogos, essa aliança de Noé continua para sempre, só teve o que teve novidade é que acrescentou a aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Mas essa aliança com Noé continua para sempre, segundo os teólogos. E aí você decide, eu só sei de uma coisa, quem é salvo não tem nada a ver com essas doutrininhas, o que vale para a gente é que um dia Deus nos escolheu, entregou a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele tem um amor incondicional, e Ele resolveu escolher a mim e a você, entregar para Jesus, e Jesus não nos lança fora, comendo sangue ou deixando de comer, isso você tem a certeza. Se nós temos alguma coisa que estamos fazendo que realmente não é para se fazer, vamos sofrer a consequência, mesmo pedindo perdão, mas vamos sofrer a consequência se por acaso não é para continuar se comendo sangue sem comer sangue e você, como se fosse para continuar, não ia fazer diferença na sua salvação. A única coisa é que você teria que pedir perdão pela coisa errada que está fazendo e deixar. E também a outra coisa é que você não ia estaria perdoado, iria para os céus, mas enquanto na terra, as consequências do pecado o Senhor Deus não tira. Mas uma coisa eu digo, ele não abandona. Você mesmo sofrendo as consequências do pecado, ele nunca te esquece, nunca te abandona, e você irá morar naquela cidade onde não precisa do sol, porque a luz é o Senhor Jesus. Porque a salvação não tem nada a ver com sangue de bichinho, se você come ou deixa de comer. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Em relação à saúde e à comida, você escolhe. Eu escolho porque eu acho melhor minha saúde sem comer sangue. É pesado, eu acho ruim para mim. Se você acha bom, coma. E saiba muito bem que se por acaso for ruim para a sua saúde, você só vai sofrer as consequências da saúde, mas para o céu você vai, porque você foi salvo pelo sangue de Jesus. Então, essa Páscoa ficou sendo feito anualmente pelo povo judeu, pelo povo que aqui era somente considerado hebreus, depois recebe o nome de israelita, de judeus, e esse povo que foi escolhido, que Deus acompanhou com todas essas coisas que vocês estão vendo, com esses ensinos, é desse povo que saiu o Senhor Jesus e que deu a sua vida por nós. Toda essa trajetória, porque Jesus Cristo tinha que ter uma história. Toda essa trajetória é Deus mostrando o seu amor incondicional. Tudo isso que você vê, Páscoa, tudo que aconteceu, tinha uma finalidade, apontar Jesus. Isso você nunca deve esquecer. Toda a Bíblia apontando Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo o tempo é Jesus e nada mais além de Jesus. Consciente disso, nesse capítulo 12, você pode ler todo o ritual como era, 7 dias, eles comendo pães sem fermento. Era uma festa, porque, afinal de contas, o livramento foi grande. Isso aqui simboliza a nossa salvação também, né? Aqui foi um livramento, eles eram cativos 400 anos e 430, alguns acham que foi 430, no Egito. E nós estávamos no pecado, escravizados do pecado, eu e você, que hoje somos filhos de Deus, e o Senhor nos deu a salvação, nos libertou dos nossos pecados. Hoje o pecado não tem poder sobre a minha vida nem a sua. Nós não pecamos mais por prazer e quando pecamos, confessamos, como está escrito em 1 João 1,9.
É isso que é um filho de Deus. Ele não peca por prazer e quando peca, ele se arrepende. Então, há uma grande diferença, né, do Filho de Deus para o que não é. E graças a Deus, tudo isso, porque nosso Deus escolheu esse povo que começou lá em Gênesis capítulo 11, chamando Abraão, e está prosseguindo na purificação e na santificação desse povo, e libertando esse povo, como vocês estão vendo aqui no capítulo 12, e exigindo desse povo que nunca se esquecesse dessa libertação, e que nós tomamos isso como lição também, nunca se esqueça do que Jesus fez por você. E nunca se esqueça que Deus, de Gênesis até Apocalipse, estava todo o tempo mostrando o seu amor incondicional, apontando que o seu filho haveria de vir depois que ele chegou, mostrando que ele ia consumar tudo naquela cruz e que nós um dia estaríamos com ele para sempre. Esse é o capítulo 12, eu tirando lições para nossas vidas. O capítulo está falando da Páscoa, eu estou mostrando a relação dessa Páscoa com a relação do levando para o lado de que Jesus Cristo era esse cordeiro, estava sendo representando, esse cordeiro estava sendo uma representação do que haveria de vir. Tudo para Deus é isso. Desde o princípio, apontando o seu filho, depois de todo esse conhecimento, de Gênesis até esse capítulo 12, eu acredito que cada um de vocês que estão nesse discipulado, a essa altura já sabe que Deus não começou o evangelho lá em Mateus. O evangelho começa em Gênesis 3,15, quando Deus diz que haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E por conta disso, valorizar a palavra, estudar a palavra anualmente, de Gênesis a Apocalipse. Você tem, eu e você temos o direito de dar a satisfação a quem lhe perguntar pela sua fé. Você vai saber explicar qual é a sua fé. Sua fé é em um Deus amoroso, um Deus que ama de uma maneira incondicional, que fez uma história linda, uma trajetória maravilhosa para um dia o seu filho nascer neste povo, neste lugar, escolhido por ele, por uma virgem, uma mulher separada, que ele santificou, porque tudo é ele que faz, ele escolheu, santificou, para que desse ventre Jesus nascesse, não igual a mim e a você, mas por obra do Espírito Santo, porque se ele nascesse do jeito que eu e você nasceu, traria a marca do pecado, o pecado original. E Jesus não podia ter o pecado original, por isso tinha que ter uma mulher santificada por Deus para emprestar o ventre para Jesus estar e nascer sem nenhuma ligação com Adão. Não podia, porque de Adão passou para toda a humanidade o pecado original. Você entendendo isso, você chega numa clínica, você chega num parque, você chega numa loja, onde quer que houver oportunidade, você abre a sua boca e não vai falar nada mais nem nada menos do que de Jesus. Assim como você tem a capacidade de dizer, de escrever o feijão que comeu diariamente, o pão que comeu diariamente, lembre que aqui é o pão da vida, é Jesus a palavra. E aí você, onde chegar, tenha prazer de falar da sua alimentação espiritual, que é a Bíblia. Comece dizendo tudo como foi, que Deus criou os céus e a terra, e que havia trevas na face do abismo, mas o Espírito dele já estava pairando sobre a face das águas. Vai mostrando tudo que Deus foi fazendo, que Deus fez. Mostre como ele fez de uma maneira toda especial o homem. E não foi ele só, ele fez a trindade junto, façamos o homem. Vai mostrando como Deus fez a mulher, vai falando da sua fé. Todos precisam saber a razão da nossa fé. A razão da nossa fé é um Deus que trabalhou nas nossas vidas pela sua palavra de Gênesis Apocalipse. É a razão da nossa fé. A nossa fé é a razão não é somente porque nós encontramos um versículo que diz, eu sou o Deus que te sara. Ah, meu Deus, a razão da minha fé é porque ele é o Deus que me sara. A razão da sua fé é porque ele é o Deus que lhe libertou do pecado. E o sarar é uma consequência. Assim como ele libertou do pecado, ele também te liberta das doenças, de toda a obra do mal, de tudo que Satanás traz, ele liberta. Mas não é a razão da nossa fé somente estar em um templo ou em qualquer lugar onde ver falar que ali Deus vai curar. Lembre-se que a principal cura é da doença pior que existe, que é o pecado. E eu espero que aqui, já chegando no capítulo 12, mostrando como Deus
libertou seu povo, você saiba que isso aqui já está simbolizando a libertação tremenda que haveria na nossa vida e que já houve para mim e para você, que foi Jesus Cristo dar sua vida ali na cruz para nos salvar. E aí encerrou a matança de animal. Agora o Cordeiro de Deus é Jesus. É ele que tira o pecado do mundo. Esse capítulo 12 simboliza isso. Um período de anos e anos, o animal morrendo em agradecimento à libertação. E hoje você chega no lugar secreto, se ajoelha, confessa os seus pecados, já está andando agora pelo vivo caminho, que é Jesus Cristo, novo e vivo caminho, Jesus. Aí você lembra do altar de bronze, você sabe que não precisa mais ter um altar de bronze, não precisa mais de um cordeiro. Aí você lembra da pia, da pia de bronze, você lembra que não precisa mais de lavagem de suas mãos com água, mas o sangue de Jesus já lhe lavou, já lhe purificou. Aí você olha para os pães, lembra dos pães da proposição, e você sabe que agora o pão vivo que desceu do céu é Jesus Cristo, como falou o apóstolo João. Aí você olha para o candelabro, sabe que ali é a presença do Espírito Santo, dos 7 Espíritos de Deus, do revestimento, e sabe que há uma necessidade de ser tomado diariamente pela presença do Espírito Santo, para estar iluminando onde quer que você chegar. Aí você olha para o altar do incensário e vai dizer, vai saber que aquela fumacinha que subia agora é o louvor que sai de dentro de você, que vem dos céus pelo Espírito Santo para dentro de você e que você devolve para Deus, que não é fogo estranho, mas agora é o verdadeiro louvor vindo de dentro dos céus para você e de você para os céus, porque você tem agora uma ligação total com o Senhor. O Deus vivo agora habita dentro de você. E você olha para a arca e vê a prova disso. Jesus viveu aqui 33 anos como arca do Senhor, não estava carregando as tábuas da lei, não estava carregando a vara de Arão e nem o potinho de maná. Ele estava carregando o Espírito Santo dentro dele e subiu e mandou que esse Espírito viesse habitar dentro de nós. Então, é uma obra maravilhosa, não podemos esquecer, temos que chegar nos lugares e deixar a Bíblia bem clara para todas as pessoas, falar de Gênesis, Apocalipse. Olha, aquela história da cruz não começou ali, começou no Éden. Gênesis 3:15. Uma promessa cumprida e tem outra para se cumprir. Jesus Cristo virá, está escrito em Atos 1:11. E ele subiu da mesma maneira que ele subiu gloriosamente, vai descer para buscar a sua igreja. Chegue em qualquer lugar e conte essa história em questão de minutos, você sabendo, você fala desatado, sem precisar estar gaguejando. Basta ler diariamente 3 capítulos por dia, basta fazer o seu discipulado semanal e você será uma pessoa que, onde chegar, todos verão a presença do Senhor Jesus. Porque quando você abre a boca, que fala a palavra, ali é Ele, porque está escrito que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.